outro dia no vídeo você falou que é um passo de cada vez, né? Então hoje é mais um passo para fazer um grande jogo e a gente seguir esse caminho. E outra coisa, não se deixa levar pela posição do adversário. Não se deixa levar pela posição que o adversário está na tabela. Concentra e vai no máximo. Deus abençoe a todos, um excelente jogo para nós. Fala, nação rubro-negra, que excelente notícia, né? A derrota do Botafogo, a derrota do Palmeiras, e os dois estavam jogando em casa, e o Flamengo ainda tem 2 jogos a menos do que esses dois, e caso o Flamengo vença hoje do Atlético Goianiense, o Flamengo conseguirá chegar à liderança novamente e ainda ficará com um jogo a menos. O Flamengo precisa fazer de tudo para vencer essa partida, então vou falar tudo sobre Flamengo versus Atlético Goianiense. Lembrando também que o Estevão era o único titular no time do Palmeiras na data de ontem e saiu contundido, e é uma dúvida muito grande para essa partida no meio da semana, Flamengo versus Palmeiras pela Copa do Brasil. Falando sobre a velha e chata novela do Claudinho, o Zenit dessa vez aceitou uma reunião com o Flamengo para poder selar esse acordo e o Claudinho vestir o vermelho e preto. Sobre o estádio, muitas pessoas têm ali uma dúvida, né, sobre a descontaminação do terreno do gasômetro. Galera, os valores já estão ali colocados na mesa para essa descontaminação, e a data, o prazo para descontaminar o terreno também vou falar para os senhores. Falando sobre o time do Felipe Luiz, jogamos contra o Vasco ontem com um time totalmente reserva. Infelizmente perdemos porque jogamos contra o Vasco, jogamos também contra a arbitragem, lutamos até o final, mas infelizmente no apito do juiz, no último apito dele, a gente saiu com esse resultado negativo. Vou falar tudo sobre essa partida e falar também tudo sobre a compra do Leixões pelo time do Flamengo, pela diretoria rubro-negra. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, é importantíssimo vocês deixarem o like, peço de coração para os senhores, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, vamos abrir o vídeo falando sobre um assunto que interessa a todos nós, torcedores, que é o terreno do gasômetro. O leilão vai acontecer no próximo dia 31, tá bem pertinho, né? E o Flamengo ainda precisa da aprovação do Conselho Deliberativo. Mas tudo ocorrendo nos conformes, o Flamengo comprando o terreno, existe ali um questionamento da torcida rubro-negra desde a época do boato da compra do terreno, que é a descontaminação desse terreno. É um terreno que tinha uma fábrica lá que acabava contaminando esse lugar, esse local. E o Flamengo já sabe mais ou menos o valor que vai ter que pagar para poder descontaminar esse terreno que está totalmente contaminado. O mundo rubro-negro, ele passou os valores, e os valores giram em torno de 25 milhões de reais para a gente conseguir descontaminar esse terreno, poder colocar as fundações e construir o nosso tão sonhado estádio. Então, para quem estava com dúvida em relação a valores para essa descontaminação, a data também tá em torno de 6 meses para o Flamengo conseguir descontaminar totalmente o terreno e começar a meter a mão na massa e começar essa obra faraônica que fará o nosso estádio nascer e o nosso sonho, o tão sonhado sonho do estádio se realizar para a torcida do Flamengo. Lembrando que é o melhor local aqui no Rio de Janeiro para poder colocar um estádio, é lá no gasômetro. O Flamengo vai precisar fazer algumas obras ali de viabilidade, né, em relação ao trânsito, vai fazer, né, passarela, alargar ali a ciclovia, construir ali algumas situações para que o trânsito não dê um nó no Rio de Janeiro, porque é um ponto central, né? Mas lógico, o Flamengo comprando terreno, fazendo o estádio ali, essas obras já teriam que ser feitas de qualquer maneira. Então, galera, é isso em relação à descontaminação do terreno. Não são valores astronômicos, em torno de 25 milhões de reais, comparado aos 2 bilhões que a gente vai gastar no estádio, são valores ali considerados baixos, não implicam na construção do estádio, e o nosso sonho está muito próximo de poder se realizar. E a nação rubro-negra hoje tem Flamengo versus Atlético Goianiense, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, e vai ser iniciada às 4 horas da tarde. E a notícia excelente, excepcional para a torcida do Flamengo é que na data de ontem nem Palmeiras nem Botafogo venceram. E melhor ainda, os dois perderam e jogando dentro dos seus redutos, jogando em casa. E tem uma notícia aí para o jogo de quarta-feira, né? O Flamengo vai pegar o Palmeiras pela Copa do Brasil no meio da semana, e o Estevão, que é um dos melhores jogadores do Palmeiras, ele saiu com uma contusão, né? Saiu sentido, ele torceu o joelho, o pé dele prendeu no chão, então ele torceu o joelho, ficou bem torto. Pode ser
que ele tenha tido ali uma lesão num grau que ele não possa jogar no meio dessa semana. A gente não deseja o mal para nenhum jogador, só que a gente sabe também que se o Estevão não estiver dentro de campo, facilita as coisas para o Flamengo. Tomara que ele se recupere, mas para essa partida do Flamengo, tomara que ele fique de fora. O Flamengo, nessa partida que ele vai jogar hoje contra o Atlético Goianiense, ele vai com um time predominantemente titular, diferente do que fez o time do Palmeiras. Só que aquilo, né, galera? A gente quer ganhar o título? Quer ganhar o título. Queremos ganhar a Copa do Brasil também? Queremos ganhar a Copa do Brasil. Essa história de ficar poupando todo o elenco, às vezes é até pior para a partida do meio da semana. Então, o Flamengo vem a campo com o Rossi no gol lateral direito, Varela, o esquerdo, o Ayrton Lucas. Na zaga, a entrada do Léo Ortiz no lugar do Fabrício Bruno, ao lado dele o Davi Luiz. Na parte de volante, teremos o Pulgar, um pouco mais à frente o Gerson, a Arrascaeta, aberto pela direita o Luiz Araújo, pela esquerda o Cebolinha e como centroavante o nosso Pedrão. Galera, depende só da gente para a gente conseguir voltar à primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Até porque o Flamengo tem 2 jogos a menos do que Palmeiras e Botafogo. E o Flamengo vencendo essa partida já empatará o número de pontos com o Botafogo, mas ficaria na primeira colocação por causa do saldo de gols. E se conseguir êxito nessas 2 partidas, o Flamengo ficaria com 3 pontos à frente do segundo colocado, que no caso é o Botafogo. Então tá tudo favorável pra gente voltar à primeira colocação do Campeonato Brasileiro. O meu palpite para esse jogo é 2-0 o time do Flamengo, com gol do Pedro, como geralmente eu falo, né? Pedro sempre faz gol. Partida após partida, ele deixa a sua marca. Quando ele não faz gol, no próximo jogo é batata dele fazer. Então, para mim, esse jogo de hoje será 2-0 o time do Flamengo. Lembrando também que o Atlético Goianiense está na pior fase em todo o campeonato, né? O lanterna do campeonato é um dos piores times, mas a gente tem que entrar alerta, porque o Flamengo geralmente dá mole contra esses times, digamos, pequenos, né? Nenhum time é pequeno, mas a história deles não é uma história recheada de títulos. Então, é uma partida pra gente vencer. Vamos ter o apoio da torcida do Flamengo, precisamos desses 3 pontos. Eu tenho total convicção que a gente vai entrar dentro de campo, vai lutar bastante, vai comer a grama e no apito final do juiz a gente vai conseguir esses 3 pontos. Bom jogo a todos, não se esqueçam, 4 horas da tarde, Flamengo versus Goianiense, valendo a liderança do Brasileirão. E nação, falando agora sobre a provável compra do Leixões pelo Flamengo. Um time que está na 2ª divisão do futebol português, e o Globo Esporte ele esclareceu algumas dúvidas, né, como a cor do uniforme, se o Flamengo já investiu algum dinheiro, qual a porcentagem que o Flamengo vai comprar. Então a gente vai falar alguns detalhes aí dessa provável compra de um time europeu pelo Flamengo. Em primeiro lugar, em relação ao uniforme, o Flamengo garantiu que vai continuar ali deixando, né, o escudo do Leixões, pelo menos o primeiro uniforme, com as cores do Leixões, que é branco e vermelho, mas está estudando para que o segundo uniforme seja vermelho e preto, né, para representar também os torcedores aqui no Brasil. Existirá uma reunião, né, entre os sócios do Leixões com o Flamengo para poder esclarecer algumas dúvidas, deixar os torcedores mais tranquilos, até porque já houve protesto contra a compra do Leixões. Mas lembrando que o Leixões já é uma SAF, né, que em Portugal se chama SAD. O Fair Play que é o dono dessa SAD. Ok? Então o Flamengo, segundo o Globo Esporte, pretende comprar em torno de 56% desse clube. Não serão valores muito altos, até porque o Leixões está numa situação financeira meio complicada. Está na 2ª divisão e ainda está passando ali por um problema na justiça, que pode culminar na queda dele para a 3ª divisão por causa de corrupção dentro do clube. Esse julgamento ainda virá, mas todos acreditam na absolvição do time português. Então, galera, são algumas dúvidas que a gente tem. O Flamengo ainda não investiu no Leixões, não existe ainda um valor financeiro definido para a compra desse time lá de Portugal, mas a verdade é que a gente comprando um time português, a gente já terá aquela porta aberta na Europa. E na Europa, a conversa é em euro, né? Não é em real. É uma moeda muito mais valorizada. E a gente, volta e meia, vende algum jovem a preço de banana para Portugal. Então, se a gente puder não vender e colocar ele no time B do Flamengo, que seria o Leixões lá de Portugal, seria uma ótima, porque o moleque desenvolvendo, o passe seria ainda 100% do Flamengo. E não ficaria nessa de vender o jogador a 1 milhão de euros e a gente ficar com 50% do passe do atleta. Negativo. A gente teria o nosso clube na Europa para servir também de vitrine e dar alegria para a nação rubro-negra aqui no Brasil, né? Porque eles pretendem voltar. Esse projeto é que o Flamengo compre o Leixões e que o Leixões volte no máximo em 3 anos para a 1ª divisão. E aí, só esperar para ele conseguir se classificar para outros
campeonatos mais pomposos como a UEFA Champions League, como a Liga Europa. Então será, na verdade, caso o Flamengo compre uma janela, uma exposição, uma vitrine gigantesca que o Flamengo conseguiria para colocar os seus jovens que não forem aproveitados aqui no time do Flamengo lá para Portugal, para a Europa toda poder ver, e atleta lá é pelo menos 20% mais caro do que um atleta aqui na América do Sul. Então é isso, algumas dúvidas esclarecidas sobre a compra do Leixões. Tomara que dê tudo certo e que eles também aprovem, né, para colocar o segundo uniforme preto e vermelho para a gente poder ver partidas do Leixões com o uniforme do Flamengo, entre aspas. É isso. Vocês aprovam, não aprovam essa compra do Leixões? Sua opinião é importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E eu deixei essa matéria para o final do vídeo porque eu não aguento mais falar de Claudinho. Galera, Claudinho é alvo do Flamengo há pelo menos uma década. Toda a janela aparece o nome do Claudinho. Mas dessa vez parece que as coisas estão fluindo melhor para ele poder vir jogar no Flamengo. Até porque o Claudinho, ele não quer mais jogar no Zenit. Ele já falou para o Zenit, já negou várias renovações de contrato com o Zenit e quer se mudar para o Brasil. Então o Zenit aceitou uma nova reunião com o Flamengo. O Flamengo vai conversar com o Zenit para poder alinhar o último detalhe que falta, que é o número de parcelas para o Flamengo poder pagar para o Zenit e o Claudinho vir para o Flamengo. Até porque o Flamengo já tinha acertado com o Zenit o valor de 18 milhões de euros, que é um valor bem alto. É um jogador promissor? É um jogador promissor quando vestir a camisa do Flamengo. Qualquer contratação é uma incógnita, mas é um cara que cairia muito bem nesse meio campo do Flamengo, tem várias habilidades ali, é um cara que morde na hora de poder fazer a marcação, né? Sempre tá ali tentando roubar a bola no ataque do rubro-negro, né, na zaga adversária. Ele não dá brecha, a marcação é bem cerrada, ele bate falta com a perna direita, com a perna esquerda, escanteio a mesma coisa. É um jogador de muita habilidade que será muito bem-vindo aqui no time do Flamengo. É o que eu falo. Contratação, a gente precisa trazer jogador para disputar a titularidade. Trazer qualquer um só para formar elenco, aí o Flamengo não quer mais, porque o elenco do Flamengo já está formado, tá? Galera, a reunião vai acontecer, o Flamengo vai tentar acertar essa forma de pagamento, porque o Flamengo tinha acertado em parcelar em 5, 6 vezes com o Zenit. O Zenit tinha aceitado, mas depois o Zenit deu para trás, não quer perder o Claudinho, ofereceu um monte de renovação e pediu para o Flamengo pagar, em vez de 5, 6 vezes, em apenas 3 parcelas. E o Flamengo se negou. E lembrando que dia 2 de setembro que fecha a janela, então ainda teremos aí um mês e pouquinho para poder, com bastante calma, assim como a gente fez com De La Cruz, assim como a gente fez com Léo Ortiz, fazer também com o Claudinho, que eu tenho uma convicção que ele vai vestir o vermelho e preto. Só que é uma novela chata, que enrola muito, que tem vários capítulos, e a torcida do Flamengo já está de saco cheio desse nome, Claudinho, em todas as janelas. Mas acredito eu que nessa janela dê certo, até porque o Zenit vai se reunir mais uma vez com o Flamengo para poder bater o martelo em definitivo, vender ou não o jogador, para o Flamengo acertar esse detalhe aí do número de parcelas para a compra do Claudinho. Rapaziada, ontem teve Vasco versus Flamengo pelo Campeonato Carioca Sub-20 e, infelizmente, o Flamengo saiu com resultado negativo, né? Sofremos ali um gol no começo do jogo e não conseguimos marcar nenhum para pelo menos a gente empatar. Mas, lembrando para vocês que o Felipe Luiz entrou com o time praticamente reserva, né, de titular. Apenas o goleiro e o zagueiro Iago. O restante do time do Flamengo era um time totalmente repleto de jovens jogadores que geralmente jogam ou no time B ou na categoria de baixo. No segundo tempo, Felipe Luiz ainda tentou, colocou o Chola, colocou o Alacian, colocou outros jogadores que são titulares, mas o Flamengo, infelizmente, não conseguiu nenhum empate. Galera, não é desculpa, mas a arbitragem foi uma arbitragem, assim, caótica, né? A expulsão do jogador do Flamengo no segundo tempo foi uma expulsão absurda, até porque o jogador do Flamengo que sofreu a falta, o juiz parou o lance, deu falta para o Flamengo e deu o cartão vermelho para o jogador rubro-negro. Deu um cartão vermelho direto no lance que eu não vi nada. Eu não vi nenhuma situação ali na disputa de bola. Eu vi sim uma falta do jogador do Vasco, tanto que o árbitro ele deu o cartão ali para o jogador do Flamengo, mas deu a falta a favor do clube rubro-negro. Mais tarde, outro jogador do Flamengo foi punido com cartão vermelho num lance também que o jogador não fez praticamente nada. Ele entrou de carrinho, foi perigoso, entrou num carrinho de frente, mas pegou apenas a bola, não pegou o jogador adversário. E o árbitro foi lá e deu cartão vermelho direto, deu cartão vermelho também para uma pessoa lá do banco de reservas que não foi esclarecido, acredito eu que seja um jogador. Mas galera, bem complicado, né? A gente perder na base, a gente fica com um gostinho ruim
né? Só que os jogadores lutaram até o final, tiveram algumas chances para marcar o gol e infelizmente não marcaram. Mas é o que eu digo, a base jogando, vencendo, empatando ou perdendo, a gente vê bastante raça dentro de campo, a gente vê uma base que não nos decepciona, mesmo com resultado negativo. Por quê? Porque eles dão sangue dentro de campo. E o time do Flamengo era um time totalmente reserva. Não é falando que é bom perder, mas a gente tem que ter consciência que são jogadores em formação, que a gente precisa apoiar o time do começo até o fim. E no meio da semana tem Campeonato Brasileiro pelo time Sub-20 e quem vai entrar dentro de campo é o time titular, é o time principal que está se preparando também para o Mundial que vai acontecer no dia 24 de agosto, galera. É isso, perdemos, ficamos com um gostinho amargo, mas no próximo jogo tenho certeza que o time do Felipe Luiz, assim como esse último jogo, vai entrar com bastante raça dentro de campo, vai lutar pelos 3 pontos e, se Deus quiser, conquistar essa vitória que vai ser tão importante para o time do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É isso, fiquem com Deus, se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal, tenham um ótimo jogo, um bom domingo, até a próxima e fui!